Faço contato agora com José Antônio Encinas, que estará conosco. Novo visual aí, tudo clarinho. Não sei, homenageando o que? O final de semana esportivo. Não sei se ele quer falar sobre isso também, mas enfim, Encinas, seja bem-vindo. Um abraço. Um abraço, Beto. Um abraço aos nossos amigos que acompanham o Farol. Podemos falar também, Beto, do que você quiser. Qual for o assunto, a gente está aqui preparado para falar. Tá bom, vamos pegar então o embalo aí nas informações do nosso companheiro aí, o César Roberto, e falar um pouco de futebol. Sei que você gosta do futsal, como diz o nosso amigo João Valdir de Moraes, o esporte da bola pesada. Que coisa, né? Um resultado atípico para futsal, 1-0, né, Encinas? Foi o que aconteceu com a seleção brasileira. É verdade, Beto. A gente percebe, né, que ocorreram ao longo dos últimos anos, né, muitas mudanças no futsal. E hoje a gente percebe, né, Beto, que em alguns jogos, né, em que assim o resultado ali é decisivo para você, é um mata-mata, como no caso ontem era apenas um jogo, que quem conseguisse a vitória passava para a semifinal e quem perdesse estava eliminado. Então houve um jogo aí entre Brasil e Marrocos, né, pelas quartas de final aí do Campeonato Mundial. E houve aí um jogo equilibrado, né, Beto? A seleção brasileira ela só conseguiu vencer o time de Marrocos por 1-0 num gol de falta, né, do defensor Rodrigo. Portanto, Beto, realmente o placar, ao meu ver, né, é muito pequeno, né, de 1-0, mas a seleção brasileira soube ali suportar um pouco a pressão, né, da seleção de Marrocos e agora vai disputar aí contra a Argentina, Beto, na próxima quarta-feira, uma vaga na grande final desse campeonato mundial de futsal aí. Então, realmente é um placar muito, muito baixo mesmo, mas o importante, né, Beto, foi a classificação. E lembrando, né, que a Argentina é a atual campeã mundial de futsal. Então, não vai ter molezinha não, viu, Beto? Vai ser um jogo ainda mais difícil do que foi esse aí contra Marrocos. Agora, ontem pela manhã, eu estava ouvindo um gestor dessa área de futsal. E interessante, né, Encinas? Você sabe que para um esporte se transformar em olímpico, né, modalidade olímpica, ele tem que cumprir uma série assim, de protocolos, ser disputado em mais de 100 nações, etc. e tal. E ele estava dizendo ontem ao entrevistador e também aos ouvintes de uma rádio que o futsal já preencheu todos esses protocolos e que ninguém entende por que o futsal ainda não é uma modalidade olímpica. Estranho, né, Encinas? É muito estranho, Beto. Inclusive, existia grande possibilidade, né, quando da realização da Olimpíada aqui no Brasil, desse esporte se tornar olímpico, né? O Brasil sempre teve muito destaque nesse esporte aí. Já tem aí 5 títulos, né, com a FIFA comandando e já tinha outros 2, Beto, quando era a FIFUSA, né, que era uma federação exclusivamente de futsal. Então o Brasil já tem 7 títulos mundiais, para você ter uma ideia. E em todo esse tempo aí, né, a Confederação Brasileira, todo mundo tentando fazer com que o futsal se tornasse olímpico, e até hoje, né, Beto, não conseguiu, né? Realmente é muito curioso que esse esporte, que é tão praticado aí, né, Beto, a gente percebe hoje aí várias partes do mundo já disputam, já praticam e bem, né? Tanto é que a seleção do Marrocos, né, uma seleção africana, você viu que chegou ontem aí com condições até de eliminar a própria seleção brasileira, né? Existem aí times na Ásia muito bons também, na Europa, ou seja, é um esporte muito praticado e que, na minha opinião, com certeza já deveria ser um esporte olímpico, Beto. E como você bem lembrou, acabou aquela fase em que a seleção nacional goleava todos os seus adversários, fazia até a competição se transformar em sem graça ou com pouca atratividade. Bom, Fórmula 1, muita confusão na Fórmula 1 nesse final de semana, hein, Sinas? Verdade, Beto. Foi uma corrida atípica, né? Porque logo na classificação, né, os principais pilotos aí não conseguiram a pole e nem ali largar em primeiro lugar, em segundo lugar. No entanto, Beto, o fato curioso é que faltando 5 voltas ontem para o término da prova lá na Rússia, começou a chover, Beto, e eu estava acompanhando a corrida, né? O Lando Norris, um piloto inglês, estava liderando a corrida e o Lewis Hamilton estava em segundo. E aí começou a chover fraco.
os dois acharam por bem, Beto, mesmo com a pista lisa, permanecer na prova ali com aqueles pneus lisos, enquanto vários outros pilotos foram direto para o boxe para tentar aí já colocar pneus de chuva, para que, se caso chovesse mais forte, eles ganhariam posições, né? E foi exatamente o que aconteceu, Beto. Depois de um certo tempo ali de chuva fraca, começou a chover muito forte, o Lewis Hamilton entrou no box para trocar pneus e o Lando Norris não obedeceu aí a determinação da sua equipe, porque seria a sua primeira vitória na Fórmula 1. Ele estava muito ali com aquela gana de vencer, Beto, e quis arriscar ficar na pista com pneus lisos. Deu tudo errado para ele, que desabou lá um temporal e o Lewis Hamilton acabou vencendo a corrida. Inclusive o Verstappen, Beto, que ontem trocou o motor do seu carro, largou em último lugar, chegou em segundo depois dessa parada aí de troca de pneus para pneus de chuva. Realmente foi uma corrida ontem, Beto, muito emocionante, principalmente nas voltas finais aí, quando houve uma chuva muito forte lá em Sochi, na Rússia. Quem diria aí, para termos emoções na Fórmula 1, basta uma chuva, né, Sinas? Ah, é verdade, Beto, porque muda todo o panorama, né, Beto? Sem contar que tem alguns pilotos que odeiam dirigir na chuva, né? Não era o caso do nosso querido Ayrton Senna, do saudoso Ayrton Senna, que era craque. Quando chovia, você podia contar que era a vitória dele, com certeza. A vitória dele com certeza, incluindo uma vitória debaixo de muita água que ele conquistou lá em Mônaco, né, em Sinas, uma vez, me lembro muito bem. Sim, é verdade. Todas as corridas na chuva ele tinha assim essa facilidade. Isso porque, Beto, rapidinho, né? Quando ele morava em São Paulo, quando começava a chover em São Paulo, ele pegava o kart dele, né? Colocava lá numa caminhonete com um funcionário de seu pai e corria para Interlagos para treinar na chuva. Ele sempre foi um piloto que quis sempre se aperfeiçoar. Então ele treinava na chuva e depois acabou se tornando aí um dos maiores pilotos correndo nesse tipo de piso molhado, né, Beto? Perfeito. Bom, ontem a Rede Bandeirantes também exibiu a final do Campeonato Feminino de Futebol. Acabou dando Corinthians, era mais ou menos favorito nessa disputa, mas méritos para o Palmeiras, que em um ano de mais investimentos também, né, Ensina, chegou à sua final, à sua primeira final. Exato, Beto. Mas assim, é que existe uma diferença enorme, Beto. O Corinthians tem time de futebol feminino há mais de 10 anos, bem mais de 10 anos. Sempre investiu em futebol feminino, sempre atraiu as melhores jogadoras. E o Palmeiras, Beto, montou o seu time feminino, só para você ter uma ideia, há cerca de 3 ou 4 anos. O Palmeiras não tinha equipe feminina de futebol. Ele montou um time e teve que disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro junto com o São Paulo na época, e os dois acabaram subindo para a primeira divisão. E em 3 ou 4 anos, Beto, o time foi melhorando e ontem conseguiu chegar à final do Campeonato Brasileiro. Já é realmente uma conquista. No entanto, Beto, há uma disparidade ainda entre as duas equipes. O Corinthians tem as melhores jogadoras, o Palmeiras investiu, contratou algumas excelentes jogadoras, mas ainda não é páreo para o Corinthians, que venceu tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta. A tendência é, nos próximos anos, o Palmeiras melhorar ainda mais. E haver aí, como há no futebol masculino, uma grande rivalidade entre esses dois times, viu, Beto? Perfeito. Bom, o Campeonato Brasileiro, para a gente fechar a nossa chavinha do esporte, e alguns tropeços aí dos clubes que estavam na frente da competição, né, Encinas? É verdade, Beto. O Atlético Mineiro, né, favorito aí, que está liderando o campeonato com folga, ele enfrentou o São Paulo no último sábado, né, às 9 horas no Morumbi. Tinha um certo favoritismo, porque o São Paulo também não vem muito bem, né, Beto? Está ali mais na parte de baixo da tabela. No entanto, mesmo ele poupou alguns jogadores, deixou no banco, e mesmo com o Hulk, né, jogando aí o tempo todo, não conseguiu furar a defesa do São Paulo. Teve no Thiago Volpi, né, que é tão criticado aí, nesse jogo ele foi muito bem, fez boas defesas, e o São Paulo aí acabou conquistando um ponto. Ao meu ver, Beto, o São Paulo chegou a ser até um pouco melhor do que o Atlético. Foi bem parelho o jogo, mas eu acho que se houvesse um vencedor, poderia até ser o São Paulo, que jogou uma boa partida. O Palmeiras, né, vacilou contra o Corinthians, né, Beto? Também poupou aí o Rafael Veiga, o Marcos Rocha, o Piquerez.
poupou alguns jogadores que estavam sendo titulares, né, Beto? Felipe Melo, e acabou aí perdendo para o Corinthians aí, valendo-se daquela lei do ex, né, Beto? O Roger Guedes, que foi contratado pelo Palmeiras em 2016 e depois aí foi campeão brasileiro naquele ano, inclusive, acabou aí agora indo para o Corinthians e fez os 2 gols, na verdade os 3, né, Beto? Ele fez 2 a favor do Corinthians e a bola desviou nele e entrou lá no gol do Palmeiras, do Gabriel Menino. Então, um resultado aí muito bom para o Corinthians, que foi a 33 pontos, está aí cada vez mais na briga por uma vaga pela Libertadores, Beto. Inclusive, vi um comentário ontem que devem ser abertas aí 9 vagas na Libertadores devido à situação dos brasileiros nas outras competições, né, Encinas? Beto, porque o Atlético Paranaense, né, que tá bem também, ele e o Bragantino devem fazer a final da Sul-Americana e, consequentemente, os dois também estão bem no Campeonato Brasileiro, né? O Bragantino melhora um pouco, está ali em quinto lugar. Então, essas duas equipes, Beto, se elas estiverem aí classificadas entre os primeiros colocados, um deles provavelmente vai ser o campeão da Sul-Americana. Com isso, vai abrir mais vagas aí, né? E eu falo isso também porque o título da Libertadores deve ficar, né, Beto? Ou com Atlético Mineiro, Palmeiras ou Flamengo. Com isso, abriria aí mais vagas. Então, por isso, é possível que até 9 equipes brasileiras estejam na Libertadores do próximo ano. Perfeito. Bom, Encinas, falar um pouquinho de vacinação. Sexta-feira, um pouco atrasado, é verdade, fui receber a minha segunda dose Opa, que bom. da vacina. Estava super tranquilo. Parabéns, aquela agora dica, fica um pouco mais tranquilo, né? Verdade. Aquela dica da sua irmã, né, Encinas? Valeu, assim, Sim. completamente. Estava tudo tranquilo, tudo em paz. Não levei mais do que 5 minutos para me vacinar na última sexta-feira. E agora você tem também informações ao longo dessa semana dessa situação vacinal aqui no município de Limeira. É isso, Beto. A partir de hoje, né, as pessoas aí com 80 anos ou mais, Beto, elas podem receber a terceira dose, aquela dose de reforço. São pessoas, Beto, que devem estar vacinadas aí com a segunda dose há pelo menos 6 meses. Então, idosos que já se vacinaram e tomaram as 2 doses há pelo menos 6 meses, elas podem receber a dose de reforço em qualquer um dos 10 postos de vacinação aqui de Limeira. Então, uma ótima notícia, né? Mais pessoas vão estar recebendo essa terceira dose aqui em Limeira. Os profissionais da saúde, Beto, aqueles que também foram os primeiros a se vacinarem, né? Assim que começou a campanha no início do ano, quem também já completou 6 meses, Beto, também vai poder se vacinar a partir de hoje. Então, esses profissionais da saúde que quiserem comparecer aos postos de saúde vão estar recebendo vacinas da Coronavac. A Secretaria de Saúde, Beto, explicou que devido aí à grande quantidade de vacinas da Coronavac em estoque, então elas serão utilizadas nos profissionais da saúde que forem receber essa dose de reforço. Portanto, então, a campanha segue aqui em Limeira, né? Agora para idosos aí acima de 80 anos como dose de reforço, para os profissionais da saúde aí também que já têm 6 meses de aplicação da segunda dose, e ainda segue, Beto, para pessoas acima de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose. Então, qualquer uma dessas pessoas pode comparecer aí aos postos de vacinação nos próximos dias aí para receber essa dose, né, tão importante, né, Beto, que está ajudando e muito a reduzir aí os casos de mortes e principalmente de internações nos hospitais. Tá certo. Encinas, houve modificação também quanto à divulgação dos casos, passa a ser semanal, é isso? É isso, Beto, é isso mesmo. Outra mudança que ocorreu, né, em virtude, muito em virtude, Beto, dessa redução que eu acabei de falar. Como reduziu bastante o número de mortos e ainda mais o número de internações, a Secretaria de Saúde ela decidiu que a divulgação aí dos casos, né, de coronavírus aqui em Limeira, ela será feita a partir de hoje, semanalmente. Todas as segundas-feiras, Beto, ali por volta de meio-dia, 13h, será divulgado então um balanço semanal de todos os casos e se houver também de óbitos nesse balanço, então, semanal a partir de hoje.
Caso haja necessidade, Beto, haja ali alguma mudança muito brusca em um aumento de casos ou de mortes, excepcionalmente será divulgado aí um boletim aí, extra, vamos dizer assim, né? Mas, a partir de hoje, então, está definido que esse balanço vai ser semanal, viu, Beto? Legal, legal. Encinas, tivemos um pouquinho mais de tempo hoje, deu para atualizar toda essa situação no mundo dos esportes e também na pandemia. Encinas, tenha uma ótima semana, muito obrigado pela ajuda, a contribuição aqui no Farol e um grande abraço. Um grande abraço a você, Beto, e a todos os nossos amigos aí que acompanham o Farol de Limeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.